Olá, crianças. Como a professora estava falando, né? Lá no grupo, ela vai gravar para vocês agora a aula do dia 15/9, que eu estou devendo, tá? De português. Ela é no livro, bem aqui, tá? Tempos verbais, presente, passado e futuro. É no livro do PNLD, na página 94 e 95. Então, vamos lá. Ela dá continuidade àquela história que nós iniciamos na aula passada, tá? Tá aqui, livro do PNLD. Ela dá continuidade à história do Guaraná, do Aquiri. Vou virar para ficar mais fácil para fazer a leitura e explicar. Você vai fazer o estudo da língua aqui na página 94 e 96. Ele pergunta aqui na número 1, tá? Que parte do corpo de Aquiri é descrita com destaque no texto? Você já leu o texto, então você sabe, você escreve aqui. Aí ele pergunta se essa parte do corpo que você escreveu aqui, ela é um elemento fundamental para a história? Aí você vai explicar se sim ou que não, né? Quem leu a história sabe que é fundamental para a história. Então, explique aí. Número 2, em que parágrafos é feita a descrição das características físicas e dos hábitos de Aquiri? A característica física, como ele é, os hábitos, o que ele fazia. Então, para você saber, você vai ter que retornar aqui no texto Árvore da Vitalidade Guaraná, tá? Eu expliquei aqui como é que a gente vê a questão dos parágrafos, tá aqui 1, 2, 3, 4, eu até numerei. Aí você vai ver qual desses parágrafos fala sobre a característica, como ele era, né? E o que ele fazia, tá? Aí você vai colocar somente o número lá. Ah, professora, é no parágrafo 1, é no 3, é no 4. Não, é no 1 e no 4. Você vai ver. Depois você vai verificar aqui, ó, assinale a alternativa correta. O que é narrado nesses parágrafos se refere ao... Nesse parágrafo que você acabou de colocar aqui, você vai me dizer se o que está escrito lá está no passado, no presente ou no futuro. O que é no passado, professor? É algo que já aconteceu no passado, no caso, né? Por exemplo, se eu falo assim, professora, a senhora já caiu alguma vez? Ah, quando eu era criança, olha, quando eu era criança. Aí eu tô falando o quê? No meu passado, né? Quando eu era, olha o verbo ser sendo conjugado no passado. Quando eu era criança, eu caí quando andava de bicicleta. Então, no presente, o que está acontecendo agora? Estou estudando, estou lendo, estou gravando, né? Então, é no presente, tá? E no futuro é o que ainda vai acontecer. Por exemplo, irei gravar a aula do dia 17, na quarta-feira. Irei, olha, o verbo ir conjugado no futuro, né? Irei, ainda vai acontecer, tá? Então, você vai ler os parágrafos que você colocou aqui e vai dizer se eles estão narrados no passado, no presente ou no futuro. É só marcar um X, tá? Depois vem para... Depois vem para a letra B aqui, tá? Copie desse parágrafo 3 palavrinhas que você observou para identificar o tempo do que foi narrado. Então, quando eu vou verificar em que tempo foi narrado, geralmente, o que é que eu faço? Eu vou observar algumas palavrinhas, né? Então, você vai escolher 3 palavrinhas desse parágrafo que você leu e vai colocar aqui, tá? Eu vou dar uma dica para vocês, que vocês, eu acho que já viram que eu circulei tudo aqui, né? Por exemplo, esse parágrafo aqui. Aquiri se alimentava de frutas que colhia da floresta em cestos que sua mãe lhe fazia.
E gostava de partilhá-las com outros coleguinhas de jogos. Então, quando eu falo assim, a Cris se alimentava, colhia, gostava, partilhava, né, com outros coleguinhas. A mãe fazia, ela fazia, não tá dizendo que ela faz. Então, se ela fazia, era o quê? Passado. Então, você vai ver daqui qual dessas palavras demonstra o tempo que você marcou lá, tá bom? Eu até circulei já algumas aí, porque eu queria analisar junto com vocês, tá? Olha, queria se alimentava. Então, essa ação aqui já tinha acontecido, né? Senão, eu tava assim, a Queri se alimenta de frutas. Então, tá no presente. Ele se alimenta. Ele se alimentava de fruta. Então, tá no passado. Professora, e se fosse no futuro? A Queri se alimentará de frutas, tá? Ele colherá, ele partilhará, né? Então, as palavras, elas vão nos ajudar a definir essas palavras, que são as palavras que indicam ação, que indicam o fenômeno da natureza, que indicam estado, que vão nos ajudar a identificar se está no presente, no passado, no futuro, tá? Voltando para cá, e você vai escrever as 3 palavrinhas que lhe ajudaram a identificar qual era o tempo que estava o parágrafo, tá? Depois ele pede assim: como são classificadas as palavras que você escreveu na resposta anterior? As palavras que você escreveu aqui no B, elas são substantivos, verbo ou adjetivo. Aí eu vou explicar para vocês cada uma delas. O que é substantivo? Substantivo, gente, é o nome que é dado a todas as coisas. Então, tudo que recebe nome, toda palavra que ela é usada para dar nome a alguma coisa, ela é substantivo. Como assim, professora? Se eu falo Isabelle, Ariel, Gabriele, professora, substantivo? Sim. Não deu nome a uma pessoa, é um substantivo, inclusive, próprio, né? Eu escrevo com a inicial maiúscula. Professora, se eu falo caderno, lápis, controle, TV, livro, aliança, anel, dedo, unha, isso é substantivo, professora? Sim. Toda palavra que ela é usada para dar nome a alguma coisa, ela é classificada como substantivo. Não tem erro. Deu nome a um objeto, deu nome a uma parte do corpo, deu nome a uma pessoa, deu nome a um lugar, tá? É substantivo. Deu nome a qualquer coisa, é substantivo. Não tem erro. Agora, o verbo. O verbo, ele é aquela palavra, aquela indicação, estado ou fenômeno da natureza. E ela também, essas palavras, elas sofrem variações. Elas podem estar no presente, no passado ou no futuro. Aí eu até fiz aqui, um exemplo de verbo, tá? Então, antecipei aqui, olha. Por exemplo, aqui. Vamos dizer que eu tenho a palavra escrever, né? A palavra escrever, olha. No presente, eu coloco escrevo a carta. No presente, tá? Tá acontecendo. Eu escrevo a carta, eu tô escrevendo. No passado, ficaria o que é? Escrevi a carta. Passado. É o mesmo verbo, só que conjugado em tempos diferentes. E no futuro, escreverei a carta, tá? Então, olha só, uma palavra que ela varia de acordo com o tempo, tá? Presente, passado ou futuro. Ela também pode variar em número, tá? Que depois a gente vai trabalhar isso, tá? Olha aqui, quando eu leio essa frase, que foi outra que eu coloquei. Trovejou a noite toda. Professora, trovejou. Trovejou é um fenômeno da natureza. Então, o verbo, ele indica ação, estado ou fenômeno da natureza.
Trovejar não é um fenômeno da natureza? Então, olha só, então trovejou é um verbo. Ele está conjugado no passado. Trovejou a noite toda. Passado, trovejou, tá? Então, isso daí não é difícil. É só você analisar com calma cada palavra. Vamos voltar para cá. Então, você vai me dizer se essas palavras, elas são, que você escreveu aqui na letra B, se elas são substantivo, verbo ou adjetivo. O adjetivo também ele não é difícil. O adjetivo é a palavra que acompanha... Desculpa, tá ficando meio embaçado, né? Acompanha ou modifica o substantivo. Ele dá qualidade. Eu vou mostrar aqui no texto. Eu sempre gosto de mostrar no texto, que fica mais fácil de compreender. Olha aqui, nesse pequeno trecho. Forma dos olhos bonitos e espertos. Olhos é um substantivo. Ele dá nome a quê, professora? A uma parte do nosso corpo, não é? E como eram esses olhos, professor? Eles eram bonitos e espertos. Então, bonitos e espertos é o quê? Adjetivo. São as características, a qualidade desses olhos. Tá bom? Aqui, ó. Suco delicioso. Qual dessas palavras dá nome a alguma coisa? É a palavra suco, né? Que é o quê? Um alimento, né? E o suco, ele era o quê? Delicioso. Professora, podia ser também um suco ruim, né? Podia ser um suco forte. Aquele suco da titia tava muito forte, mamãe, né? Podia ser um suco fraco. Eu tomei aquele suco, tava fraco, sem graça, né? Então, suco é o substantivo e, no caso aqui, delicioso é o que? A característica do suco. Tá? Deixa eu verificar. Então, não é difícil a questão do adjetivo. É só você analisar com calma. Tem mais um aqui que eu achei, olha. Mas tem o corpo peludo, né? Corpo é o nome dado aqui a uma estrutura, né? Uma estrutura que tem osso e carne, né? E peludo era como esse corpo era. Ele podia ser um corpo careca, ele podia ser um corpo moreno, um corpo branco, né? Então, eu poderia dar inúmeras características para esse corpo, mas o texto, ele falou que era um corpo peludo, tá? Então, aqui eu tenho corpo substantivo e peludo, que é o adjetivo. Voltando lá para nossa atividade, tá? Fica um pouco longo o vídeo, mas aí fica mais fácil para você compreender. Aqui ele pede... Sim, aí você vai marcar aqui, tá bom? Se as palavras que você escreveu aqui são substantivo, verbo ou adjetivo. Só marcar uma alternativa. Aqui na terceira questão ele diz assim: reescreva as frases a seguir no tempo indicado entre parênteses. Aí tem aqui, ó. Akiri tinha muitos amigos. Se ele tinha, então é no passado. Agora, só que ele quer que você escreva a frase no presente. Então, vai ficar como? Akiri tem muitos amigos, não é? No presente. Agora aqui. O guaraná é utilizado para fazer uma bebida famosa em todo o mundo. O guaraná olha só, tá no presente. Mas ele quer que você passe para o passado, né? Então, como é que vai ficar? O guaraná foi utilizado para fazer uma bebida famosa em todo o mundo, né? Não é difícil. Foi, porque já aconteceu. Professor, então o aqui no caso, o gente, ele vem do verbo ser, tá? Então o verbo ser é um verbo irregular que você vai aprender depois. Isso aqui você vai aprender legal lá no 6º ano, no 7º, no 8º. Mas olha que bom que a gente já está trabalhando agora, porque você já está pegando uma base. Quando eu vou conjugar o verbo ser, olha só, eu sou, tu é, ele é, nós somos,
né? Então, ele tem uma irregularidade na sua conjugação, tá? Aqui, os olhos de Aquiri foram, olha, tá vendo? Os olhos de Aquiri foram plantados ao pé de uma árvore seca. Aqui foram plantados. Quando eu falo que foram plantados, isso já aconteceu, então tá no passado. Ele quer que você escreva essa frase no futuro. Então, como é que vai ficar? Os olhos de Aquiri serão plantados ao pé de uma árvore seca. Por que serão? Porque ainda vai ser plantado, ainda não foi. Olha, ele quer no futuro, professora. Tá bom? Então, não é difícil, é só ter atenção. Igual aqui. Aqui, eu já tinha até resolvido, porque eu gravei várias vezes o vídeo até que o meu celular suportasse. Tá? Aqui tem várias frases e a mesma coisa quase lá de cima, só que ele já deu a frase escrita e ele quer que você complete e depois diga se você completou com uma palavra do passado, do presente e do futuro. Letra A, vou fazer só letra A. Letra A, cheguei atrasada porque não, tracinho, pegar o metrô. O verbo é conseguir, então vamos lá. Cheguei atrasada porque não consegui pegar o metrô, tá? Porque não consegui. Se eu não conseguir, eu não consegui. É o quê? Passado, presente ou futuro? Passado. Aí você marca aqui, tá bom? Então você lê as frases, completa com a palavra que tá aqui, ó, no parêntese, e depois me diga se a frase ficou no passado, no presente ou no futuro. Então, faça até a letra F, tá bom, meus amores? Qualquer dúvida, podem me chamar lá no PV, que a professora tira a dúvida de vocês. Um abração, tá? Beijos.